Olá, estamos começando novamente o programa Fala Jurídica. Hoje retomando o questionamento com o juiz da primeira vara de família, Dr. Johnson, diretor do Foro de Lajeado, e relembramos que no último programa falamos sobre a questão da aceleração da justiça e os padrões que se pode fazer com que a justiça seja mais acessível. Para isso, o Dr. Johnson, na condição de diretor do fórum, estabeleceu vários critérios de mediação, né, fazendo com que as pessoas, existindo a vontade de chegar a algum acordo, possam elas mesmas, durante o litígio, propor um pausar e a partir dele se reunirem com o mediador e chegar numa solução que interessa a ambos. Eu faço essa pergunta e retomando até o senhor aqui, como meu entrevistado, e que é importante para o lajadense, para o Alto Taquari, é essa situação que, se ela pode ser, o senhor se utiliza desse instrumento que eu considero válido, porque é rápido, é eficaz, as partes chegam num consenso mútuo. Se isso, o senhor, na condição de diretor do fórum, pode ser usado para as outras varas cíveis, a primeira e a segunda, porque a gente vê que tem muito processo nesse sentido. O senhor, como diretor do fórum, existe digamos assim, uma ideologia de tentar colocar isso por parte do senhor? Como é que o senhor pode ver a fim de agilizar os processos de nossa comarca? Oportuna pergunta, doutor Merria. Porque isto vem, né, na linha da resolução do CNJ, ou seja, de cada vez mais estimular a criação de centrais de mediação, né? Nós aqui, aí tem as questões estruturais também. Nós vamos iniciar com uma central de mediação, com um escritório de mediação judicial na vara de família. Esse vai ser o nosso embrião, esse vai ser o nosso desafio para o ano de 2013. Para o ano de 2013, ou quiçá no ano de 2014, nós pensamos numa central de mediação e conciliação, funcionando mais ou menos como já funciona na comarca de Porto Alegre e algumas outras grandes comarcas do estado do Rio Grande do Sul. Ingressando um processo de natureza cível, seja de que natureza for, ele primeiro vai passar pela central de mediação e conciliação, para depois ser distribuído para uma das varas cíveis, né? Isto pode, a mediação, ela não escolhe o processo, desde que as partes concordem com a mediação, né? Ela pode se universalizar nas varas em qualquer uma delas. Por exemplo, doutor, eu estou com um litígio lá de uma execução, vamos dar um exemplo, uma pessoa me deve lá, e eu cheguei à conclusão, não quero mais, eu quero tentar fazer mediação. Eu posso falar com o meu advogado, o meu defensor público, ou mesmo diretamente com o juiz, não sei se é essa possibilidade, eu quero mediar, eu prefiro perder um pouco e ser ajustado agora. Pode acontecer isso? Pode perfeitamente na central, em havendo, porque ainda nós não temos, né? Isto digamos assim, é um desejo nosso, é um desejo dos magistrados da comarca, né? É um desejo para talvez o ano que vem, uma central de mediação que vai envolver ações de reparação de danos, acidente de trânsito, revisionais, né? Todas essas demandas poderão ingressar pela central de mediação e conciliação. Aí é central de mediação e conciliação universalizando todas as demandas cíveis. Este ano o projeto é um pouquinho menor. O projeto é iniciarmos, até para consolidarmos a cultura e para que a comunidade forense a conheça e a sociedade conheça, nós vamos iniciar, né? Eu pretendo iniciar pela vara de família, né? Até para que nós aperfeiçoemos os profissionais que vão trabalhar com mediação, né? Os capacitemos, os qualifiquemos, né? Então, tudo isto é muito importante, é necessário dar toda esta estrutura. Doutor, mas com relação à pessoa que quer isso, não vai ter mais gastos, vai ser isso dentro do processo. Que sim, até porque, né, a mediação foi criada, a mediação é algo já que desde a década de 80 se fala em mediação, né? Desta feita, e eu estive o ano passado em Brasília fazendo a minha capacitação, hoje eu sou um juiz que palestro sobre mediação, né? É uma política pública. A mediação hoje
ela é vista pelo Poder Judiciário como uma política pública de solução de conflitos. Na verdade, é uma política pública a ser implementada. É esta a visão que o Poder Judiciário tem, né? Fugindo daquele processo clássico que leva aos 33.511. Nós podemos, como seres humanos que somos, resolvermos de uma forma mais humana os conflitos, né? Que não aquele processo clássico. Como disse, aquele amontoado de papéis organizado dentro de uma cartolina, enfim, que forma os autos do processo. Né? E que ali vai audiências, vem e que vai anos muitas vezes, né, doutor? E que de repente se prolonga por anos. Um processo que diria assim, ó, um processo que leva 4, 5, 6 anos para chegar a uma sentença, na mediação ele pode ser resolvido em 4, 5, 6 meses. É isso que mais ou menos o telespectador tem que ter noção, de que é um instrumento de agilidade que vai se apresentar, que o Poder Judiciário está dando e que pode ser utilizado. Isso eu acho que deve ser efetivado. Eu acho que o Lajeado precisa disso, porque é impossível nós termos uma comarca numa vara de cível, 10 mil processos. Isso o juiz, mesmo sendo mais obroso, sendo o juiz o mais perspicaz, ele não tem como vencer isso. E aí vem a morosidade. Mas, doutor, eu quero mudar um pouco de rumo, né? Eu tive em outro estado esses dias participando de uma audiência e vi, não o seu nome, mas eu vi a sua obra, e que é mais importante que o nome. E sobre a questão de casamento homossexuais, sobre essa sua, digamos assim, a sua judicialização na vara de Lajeado repercute a nível de Brasil, né? Pergunta que eu faço, e saiu a nível nacional: o casamento de homossexuais, e o que aconteceu aqui em Lajeado foi o casamento de homossexual, um sendo inglês e o outro sendo nacional, né? Até que ponto, né, existe a importância do juiz atento a essa evolução, e eu digo evolução porque nós estamos falando no sentido prático antes da justiça, a gente quer celeridade, mas hoje nós vemos que nós necessitamos de juízes analíticos e que acompanhem o sentimento com a tecnologia. Como o senhor vê esse julgado que o senhor decidiu, e no meu entendimento já criou jurisprudência civil nacional, né? Essa união de casais do mesmo sexo até de forma internacional. Que tipo de desafio foi lançado para o senhor e como é que o senhor viu esse julgamento e o cume disso, que seria hoje a representação de uma quase jurisprudência pautada no nosso Brasil? Doutor Marco, nós temos que olhar primeiro, e um juiz atento, e a magistratura nacional ela é exemplar, e a magistratura gaúcha, nas grandes decisões no direito de família, quase todas elas, as pioneiras, quase todas são do Rio Grande do Sul. Né? Nós temos que ter a Constituição sobre a mesa. Né? O nosso é um Estado constitucional e democrático de direito. A Constituição, ela se afasta, né, já desde do fim do Império, né, ao afastamento o Estado é laico, né, a laicização do Estado, ou seja, aquelas regras, porque o direito de família até bem pouco tempo ele era muito impregnado de regras de fundo religioso, né? Não vamos muito longe, até 1977 o casamento era indissolúvel, né? Se chamava a dissolução do casamento, do matrimônio, do clássico matrimônio, né, entre o homem e uma mulher, pessoas de diferentes sexos, né? Ele só podia ser dissolvido, né, através de um processo judicial lento, moroso, e naquela época não chamavam de lento e nem de moroso, né? Era muito comum para aquela época. Né? Era uma verdadeira briga, uma disputa judicial interminável, né? E tinha que se comprovar a culpa, como se, para se desconstituir uma relação afetiva, tenha que se responsabilizar alguém. Né? Isto se pensava no passado, por influência de regras de cunho moral, de cunho religioso. Era a moral da época, há uma influência muito grande, né, principalmente no âmbito do Congresso Nacional, tanto é que o senador Nelson Carneiro, já falecido, né, no ato da promulgação da emenda constitucional em 1977, ele foi hostilizado,
né, por grande parte da imprensa nacional. Pela lei do divórcio, também fala a memória. Não, é a lei do divórcio. Isso ela mesmo. É a emenda constitucional, Isso depois mesmo. veio a lei do divórcio regulamentar, Claro. lei 6.515 de 77, mas a emenda constitucional que permitiu a separação, e ainda tinham que ter 5 anos. Com certeza. Né? Ela começou com 5 anos para transformar em divórcio, enfim, a possibilidade de separação, né? Mas ainda tem, e ainda está no nosso Código Civil, ainda persistem regras anacrônicas, tal como a culpa. A culpa está prevista. Nós, juízes, quando entra uma demanda invocando uma causa culposa, ou seja, infidelidade, injúria grave, enfim, né? Nós não tratamos mais de culpa, não há mais necessidade, basta vontade, basta alguém, um dos integrantes daquela relação afetiva chegar na minha frente com o processo judicial e dizer: olha, eu não quero mais conviver afetivamente com aquela pessoa. Acabou. A relação está desfeita. Vamos tratar das questões daquela relação, né? Normalmente, guarda, alimentos, partilha de bens, é disso que nós vamos focar. Com o afastamento, a Constituição Federal, ela traz lá um dos fundamentos, né, da nossa República, é o princípio da dignidade. Um dos princípios fundamentais da nossa Constituição é o princípio da dignidade da pessoa humana. Né? E dentro deste contexto do princípio da dignidade da pessoa humana tem o princípio da liberdade. Nós somos livres. E dentro da liberdade tem a liberdade de opção sexual ou de orientação sexual. Porque esta questão da sexualidade, doutor Marco, ela... Ontem ainda estava ouvindo um psicólogo um psicólogo a quem eu, cada vez que eu escuto, eu aprendo com ele, né? Essas questões da sexualidade não é uma opção, né? Ela é algo que é construído com o ser humano, né? Eu tenho o desejo de me relacionar com uma pessoa do sexo oposto, eu não fiz essa opção, né? Ela veio na minha bagagem genética, ela veio na minha construção de vida, assim como poderia, né, vir uma construção de eu ter desejos, de eu me interessar por uma pessoa do mesmo sexo. Isto, na formação da nossa personalidade, desde a nossa genética, isto é muito importante. E o que faz o nosso texto constitucional hoje? Ao consagrar princípios da dignidade da pessoa humana, a consagrar o princípio da liberdade. Isto vem um mandamento para o juiz, de respeitar aquela orientação. Né? Então, não é uma regra do Código Civil que diz que o matrimônio, e essa regra ela tem, e por isto que nós não avançamos, porque o nosso Congresso Nacional, hoje ele ainda, mas vai avançar, ele ainda sofre muito, as suas bancadas ainda têm grande influência das igrejas, né? Por isso que se diz as bancadas religiosas e de várias igrejas, e que devem ser respeitadas por suas opiniões, né? Eu as respeito, eu mesmo sou católico apostólico romano, né? Divirjo de alguns princípios da Igreja Católica, mas sou católico, né? Mas a legislação não avança porque há esses obstáculos no Congresso Nacional. Há vários projetos. Mas aí entra a figura do juiz. Entra a figura do juiz nesse aspecto. O senhor acha que ele vem a suprir... Entra a figura do juiz materializando aquilo que a Constituição diz.